Madruga. O que tem de bom? Bom dia pra quem? Fique por dentro das notícias do dia da pior forma possível. Apresentação: André Arruda. E aí, meu polvo? E aí, minha pólvora? Sou eu, André Arruda, e esse é mais um Bom Dia. Bom dia pra quem? Aliás, esse bom dia é terçou no terçol, só que esse terçou é diferente. É diferente porque hoje, dia 25 de outubro, é meu aniversário. Eu faço 41 anos de idade e parabéns para mim. Ou não. Eu estou muito feliz, muito lisonjeado, né? De ter mais uma primavera, mais um ano de vida. Acho que a vida é sempre ser celebrada. A gente sempre tem que celebrar a vida porque, gente, são tantos desafios que a nossa vida oferece que às vezes a gente vai ter que fazer o seguinte, né? A gente tem que pegar e lutar e agradecer. Agradecer por tudo que a gente fez até agora, seja de bom ou de ruim. O bom, que são as coisas que são os regozijos. E as coisas ruins são acabam se tornando os nossos ensinamentos. Então, as dificuldades são grandes professores. E a gente precisa aprender muito com isso. Muito bem! Já que terçou no terçol, é terça-feira, né? E ontem repercutiu, nossa, ontem foi um negócio bonito, porque assim, agora o embate está cada vez mais forte, porque ontem foi o day after da prisão do Roberto Jefferson, né? E esse day after virou um grande embate forte que tá vendo aí. Vai ser o grande embate de fatos, e a gente sabe que o lado de lá é um arsenal de mentiras. Inclusive teve um tweet do Felipe Neto denunciando que as redes bolsonaristas vão fazer um enorme despejo de mensagens em massa com mentiras, né? E ontem mesmo já o ministro das Comunicações, Fábio Faria, cunhado do Silvio Santos, né, falou que as rádios nordestinas estão colocando mais inserções comerciais do Lula em relação ao Bolsonaro, gente. Gente, você não precisa... O que o nordestino vai fazer quando vai passar um banner do Bolsonaro? Muda de estação, abaixa o volume, desliga o rádio, gente. Porque as mentiras que o Bolsonaro tá contando não estão colando. Aliás, teve um negócio que foi foda. A campanha do Lula já jogou na rede, e jogou na televisão uma inserção comercial falando da relação dele com o Roberto Jefferson. E foi um negócio tão lascado que aconteceu o seguinte: o Bolsonaro estava almoçando com os seus colegas, seus apoiadores, e viu a inserção na TV, no restaurante. Rapaz, o cara pegou ar, cara, de um jeito que eu falei assim, caraca, eu acho que moiou. Porque a gente está vendo claramente que o desespero bateu, porque essa atitude do Roberto Jefferson no domingo foi um tiro no pé, e um tiro de canhão no próprio pé, porque aleijou praticamente a campanha do Bolsonaro. Mas tudo pode acontecer daqui até lá, justamente por conta dessa máquina bolsonarista que é regada a dinheiro. Tem dinheiro internacional entrando nesse jogo, é a turma do Bannon, inclusive
disseram a boca pequena que a equipe do Steve Bannon, que é um dos maiores canalhas desse mundo, né, o grande mentor da campanha do pato Donald Trump, né, e tudo mais, está no Brasil para dar um reforcinho para o Bolsonaro. Só que a gente sabe que toda essa máquina, inclusive a máquina pública, né, inclusive todo esse movimento do governo para poder ganhar a eleição, tá com burros, vai dar com burros na água, porque as vantagens estão aumentando. Tudo que o bolsonarismo está fazendo não está mexendo o ponteiro na campanha, na pesquisa eleitoral. Saiu uma pesquisa do IDEC que foi exatamente a mesma coisa de 7 dias atrás. Lula na frente. E isso, é claro que a gente vai ter que, o trabalho nosso vai ser aquele trabalho do caramba. O trabalho de militância nessa reta final vai ter que ser um trabalho do caramba, porque a máquina de boataria desse governo safado vai funcionar a pleno vapor. E o pior, né, acho que o pior que vai ter essa história aí vai ser o cenário de terra arrasada. Uma entrevista do Henrique Meirelles, que inclusive está cotado para ser o ministro da Fazenda do novo governo Lula, calculou que o rombo causado por toda essa tentativa de comprar, esse golpe descarado desse governo Bolsonaro para comprar a eleição, vai sair um rombo de 400 bilhões de reais. É muito dinheiro. 400 bilhões de reais. É um dinheiro danado. Então, por isso que o Paulo Guedes chegou a mencionar essa safadeza de praticamente desatrelar a inflação, os reajustes das aposentadorias e do salário mínimo. E essa história aí, inclusive, né, o Bolsonaro usou para denunciar o TSE e fez uma suspensão de perfis de diversos perfis, sofreram cerceamento, censura, né? E aí depois eles vão falar, não, porque o TSE está censurando os perfis, nossa, bolsonarista. O caralho, gente. Os caras estão fazendo as palhaçadas de lei e vão agir de qualquer forma. Por quê? Porque se por um lado vai gerar esse pacote de medidas anti-fake news, vai gerar repercussão, por outro, as denúncias vazias que o Bolsonaro vai fazer de fake news vão dar trabalho para a gente que está na militância para a Frentex, né? Então eles vão usar desse expediente para tentar derrubar, só que assim, o que acontece? É lógico que tem amigos lá dentro do judiciário que vão fazer esse apontamento, mas essas articulações duram um pouco tempo. Tanto é que, por exemplo, o André Janones ontem teve o cerceamento da liberdade quer dizer, o cerceamento, ele ficou impedido de publicar algumas coisas, teve que se demitir, coisas do Bolsonaro, etc e tal, mas depois de um tempo ele foi liberado de novo para publicar, só que estão dizendo aí que eles estão sob observação, ele e o Carlos Bolsonaro. O André Janones e Carlos Bolsonaro estão sob observação do TSE, estão na berlinda, e se o TSE considerar que eles estão espalhando boataria, eles vão ter as contas suspensas. Tá? E eu acredito que é muito pior o Carlos Bolsonaro ter a conta suspensa, porque ele coordena uma máquina de boataria nas mídias sociais muito grande, do que o André Janones. Que o André Janones, na verdade, o processo do lado de cá, da esquerda, é um processo mais orgânico. Né? E aí vai esse processo orgânico,
que ocorre, ele é mais descentralizado. Você tem uma coordenação de campanha, que é o Lula, que vai ter muitas postagens, mas há uma contribuição muito grande de N perfis. Uma grande quantidade de perfis que estão nessa, né? E aí vai. Agora, o ponto mais lascado de ontem foi o seguinte. Era uma vez o Eduardo Bolsonaro que resolveu postar uma montagem fajuta do influenciador digital Casimiro. Eis que essa montagem era o balãozinho, né, que ele estava segurando e colocando o número 22, que é o número do cramulhão, né, número do bolso. Eis que o próprio Casimiro, através do Twitter, falou que não concorda, que é falso essa montagem, que não concorda com esse governo, que foi uma mentira deslavada do Eduardo Bolsonaro e que vai votar 13. Resultado. O resultado foi que o tiro que o Eduardo Bolsonaro foi dar no Facebook saiu pela culatra no Twitter e saiu como uma culatra tão lascada que praticamente estragou o velório dessa iniciativa do Eduardo Bolsonaro de tentar criar capital político, criar fato político, fazer campanha política através de uma montagem mentirosa usando um influenciador digital que é o Casimiro. O resultado foi que esse tweet do Casimiro teve, na data de ontem, 1.200.000 curtidas. É simplesmente o tweet mais curtido em língua portuguesa da história do Twitter. Simplesmente isso. Foi o único que chegou à casa de 1 milhão. O único tweet em português que chegou à casa de 1 milhão. E ele fala assim, tweet em português significa tweets do Brasil, de Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Timor-Leste, etc, etc e tal. Então, isso foi um tsunami contrário a essa campanha. E essa campanha só está tendo revés. Por incrível que possa parecer, está gerando uma frente ampla. Né? Essa frente ampla, eu vi a live do Lula agora há pouco, quer dizer, ontem, sobre a defesa da democracia na PUC. Quem que estava falando lá? A Marta Suplicy, que já foi desafeta do Lula. Quem está junto? Tá Simone Tebet. Tá o partido do Ciro, apesar do Ciro não participar. Mas o partido do Ciro está dentro. O PSDB de São Paulo está apoiando Lula. O Amoedo, gente, está apoiando Lula. O Sarney está apoiando Lula. Fernando Henrique Cardoso está apoiando Lula. A Marta, que é várias vezes campeã, melhor jogadora de futebol do mundo, curtiu o post do Lula. Anitta. É muita gente que entrou nessa história. É gente pra caramba que tá nessa atuada. Tanto é que eu ousei dizer, eu fiz um comentário no Twitter que eu ousei dizer, o que esse movimento que está havendo no segundo turno é quase similar ao movimento da direta já. É quase igual. É quase igual o movimento das diretas já. Porque é uma grande quantidade, inclusive economistas, os criadores do Plano Real, é uma grande quantidade de gente que está apoiando. E essa massa de apoio, inclusive, internacional. O ator que fez o Hulk, o ator que fez o Aquaman. Então, assim, sou Lula, é ele, cara. E tá havendo esse movimento tão grande. E é um movimento internacional também. Porque eles sabem que
Eu até falei, fiz um comentário, acho que eu já cheguei a comentar antes. A eleição de 2022 no Brasil é a eleição mais importante, e será a eleição mais importante da primeira metade do século XXI. É simplesmente isso. Porque aqui pode ser aqui no Brasil o início é como se fosse politicamente seria como se fosse o embarque na Normandia. Seria um início de um contra-ataque contra o fascismo que está tomando conta desse mundo, ou a grande vitória do fascismo. Porque um país como o nosso, ser dominado pela extrema-direita, ainda mais com planos absolutamente autoritários desse governo Bolsonaro, vai ser o apito de cachorro necessário para haver um grande movimento neofascista nesse mundo, e a gente vai precisar combater. E a derrota aqui vai servir de derrota para muitos outros lá. Porque tem muito dinheiro querendo entrar nessa história. Se eles ganharem, o dinheiro entra com eles. Se eles não ganharem, vai fracassar, e muitos dos investidores vão ter que procurar outra alternativa para impor o seu poder político e econômico. É isso. Gente, terçou, mais uma primavera, eu tô muito feliz, né, de ser o aniversariante do dia. Esses momentos da vida que a gente precisa correr atrás da celebração. Vamos celebrar? Vamos, cada passinho adiante tem que ser dado com uma grande vitória. Porque a gente sempre nos é imposto a derrota, a humilhação, o sofrimento. Cada conquista tem que ser celebrada, porque a gente está avançando. A gente não pode considerar, por exemplo, que esse avanço que você tenha não deve ser notado. É o famoso não fez mais do que obrigação. Não é assim. A gente não pode ser obrigado a vencer. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance para vencer. E isso é o que vai nos engrandecer. Porque não importa se vai vencer ou se vai perder, a gente vai acabar avançando. Se a gente vence, é para continuar caminhando. Se a gente perde, é para aprender, para descobrir o caminho melhor. É sempre assim. Então, gente, obrigado, gente, por esse ano está sendo fantástico, né? Já é o episódio hoje número 147. E olha que tive 2 interrupções, uma de 20 dias e outra de 1 mês e meio em Bom Dia Pra Quem. E outras coisas que eu vou correr atrás. Então, um beijo no coração de vocês, cuidem-se e até amanhã. Vai quartar no quartil? Eu espero que sim, hein? Um beijo. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www.castor.com.br. Você pode encontrar este episódio e muitos outros do podcast Castor e seus escapes no endereço anchor.fm/castor ou nas principais plataformas de podcasting: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Overcast, Castbox, Pocket Casts, Radio Public, Stitcher,
Deezer, TuneIn, Resso, Amazon Music e Audible. Siga o podcast nas mídias sociais. Os endereços estão na descrição deste episódio.